Vamos lá então, meus amigos. Para nos situar, nós encerramos então na semana passada o primeiro livro, que é o programa 1 do estudo e prática da mediunidade. Vimos aí, discorremos sobre bastante assuntos e agora vamos começar o programa 2, que ele é bem mais específico para os nossos trabalhos. Então a gente vai tentar aprofundar cada vez mais com o limitador, né? Não se esquecendo do limitador da distância. A partir desse livro 2, nós poderíamos já estar fazendo alguma experimentação, né, se estivéssemos com a presença física. Mas vamos seguir aqui na teoria e numa primeira oportunidade a gente vai se encontrar para dar prosseguimento. Tá? O módulo 1 desse programa 2 é a organização e funcionamento da reunião mediúnica. Tem aí um misticismo, um medo, uma falta de conhecimento muito grande, de até mesmo espíritas, que nunca foram a uma reunião, nunca participaram de uma reunião mediúnica, até porque elas são privativas. E aqueles que não são espíritas, pensam que vão chegar numa casa espírita e vão encontrar de tudo. E não tem nenhuma complexidade, né? Nenhuma surpresa ou algo estranho numa reunião. O que tem é uma seriedade muito grande dos dois lados da vida, dos dois agrupamentos, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Então, as condições de uma organização e funcionamento de uma reunião mediúnica na casa espírita, ela vai abranger vários aspectos, né, que deve ser atendida na medida do possível, né, na medida da capacidade da casa espírita, né, de disposição de bens mobiliários, local, salas, enfim. A intenção é deixar os participantes encarnados mais confortáveis possíveis, porque ali eles vão estar em trabalho, né? Vamos cuidar então aqui do lado físico, que do lado espiritual a turma já está, né, fazendo todo o trabalho necessário para que a reunião ocorra da melhor forma possível. Então, o que é necessário para a organização e funcionamento de uma reunião mediúnica? O que vocês acham? O que vocês imaginam, né, que pode ser necessário para uma reunião mediúnica? Bom, reunião é reunião. Então, nós precisamos nos preparar para essa reunião. Quem aqui vai para uma reunião de trabalho sem preparar? Só alguém que for muito desprevenido ou sei lá o que, né? As pessoas sempre quando são convocadas para uma reunião, elas se preparam sobre o assunto para poderem debater e para poderem também ensinar e aprender. Numa reunião mediúnica isso não é diferente. Então, para que nós estamos aqui nesse estudo e agora já partindo para o livro 2, olha a quantidade de assunto, de coisas que nós passamos, tentamos explicar da melhor forma possível, demonstrar, para que todos estivessem preparados para adentrar a reunião mediúnica. Então, é o preparo para a nossa reunião de trabalho, nossa reunião de atendimento aos amigos do plano espiritual. Então, é de extrema necessidade a nossa organização, como pessoas, como trabalhadores da casa espírita, e como médiuns. Né? Então, antes de mais nada, da gente passar por esse detalhamento, todo médium, sem exceção, todo médium tem que seguir o mesmo conselho que Emmanuel deu ao Chico, quando ele estava iniciando seus trabalhos com mediunidade. Acho que todos vocês já devem saber quais foram esses conselhos, mas vamos relembrar aqui. Foi lá em 1931, nas margens do Ribeirão da Mata,
Chico, pela primeira vez, teve a visão do espírito Emmanuel, que disse ser o seu guia espiritual. E o Chico perguntou para ele o que ele precisava para poder iniciar esse trabalho. E o Emmanuel só deu 3 recomendações básicas para ele: disciplina, disciplina e disciplina. Nós não temos como fugir disso. Hoje, conversando com uma companheira do grupo mediúnico, do qual eu faço parte, e a gente vai trocando figurinha ainda na pandemia, mesmo não funcionando, e surgiu a possibilidade, a oportunidade, e eu orientei ela a disciplina, disciplina e disciplina. Ela é interessante, falou que, nossa, na minha vida eu sempre penei com essa tal de disciplina. E aqui o que eu falei para ela, eu vou falar para vocês também. Não tem como ser um médium disciplinado e uma pessoa indisciplinada. Não são duas pessoas. A pessoa, quando se torna melhor, ela está se tornando um médium também melhor. Então a disciplina tem que estar para a vida, em tudo que a gente faz. Não dá para ser. Entrou no centro, é um ótimo médium, disciplinado. Saiu do centro, a vida é totalmente indisciplinada. Não anda na mesma estrada. Então, disciplina, disciplina, disciplina é para tudo em nossas vidas, né? Porque a disciplina é uma virtude, desde que seja natural e espontânea. Fruto de uma resolução pessoal, uma decisão pessoal, que é derivada da razão e do sentimento, né? Fora disso, gente, vai deixar de corresponder à finalidade moral que se espera de uma disciplina. Então, para qualquer pessoa que queira participar, então, da reunião mediúnica, primeira coisa, disciplina. Não tem como fugir. Outra coisa essencial, a segurança do centro espírita. Por isso que se recomenda que as reuniões mediúnicas sejam feitas dentro da casa espírita. Porque lá é preparado todo, né, os artefatos, a segurança, né, os bloqueios que são necessários para que a espiritualidade possa transitar no plano espiritual, fazendo o seu ir e vir, trazendo até a casa espírita para junto dos médios, ou levando os médios em desdobramento até os locais de atendimento. No livro dos médios, Kardec vai falar que os trabalhadores do grupo mediúnico devem atuar como um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são o resultante dos seus membros, formando uma espécie de feixe. Por isso, da importância do preparo do encarnado. O atendimento, ele é disparado, digamos assim, por um feixe, que é o somatório de todos aqueles membros encarnados e desencarnados, que estão em conjunto, de mãos dadas, para o atendimento dos amigos no plano espiritual. Tá? E por que dentro do centro espírita? Como nós mostramos na vida no mundo espiritual, nas aulas passadas, o centro espírita tem uma ligação com as colônias e com os postos de atendimento, os postos de socorro, né, que existem nas trevas, no umbral. E esses postos que levam os desencarnados até as reuniões mediúnicas. Então, essa segurança, tanto a segurança quanto a, digamos assim, para trocar trazer um termo para a gente assimilar melhor, nós somos credenciados, digamos assim, a trabalhar com tais e tais casas, postos de atendimento no umbral. Então, por isso que temos que estar dentro da casa espírita. É o conjunto. Porque, olha só, gente, quando um centro espírita ele é construído, juntamente com ele, do outro lado, no plano espiritual, também é construído a parte espiritual desse centro espírita, né? Com toda a segurança necessária para os atendimentos que ali vão ser ocorridos. E pasmem vocês,
nós encarnados, podemos atrapalhar isso tudo. Podemos atrapalhar todo o plano espiritual. De que forma? Pela nossa invigilância, pela invigilância dos dirigentes, dos frequentadores, dos médiuns, a casa pode se tornar, ao invés de um posto de atendimento, um ponto de apoio para as trevas. Olha, o que é isso? Se ali tiver vaidade, preconceito, né, desvio com a sexualidade, isso eu estou falando dos encarnados, hein? São essas portas que a gente vai estar abrindo, porque e a espiritualidade inferior vai estar entrando por ela. O que mais se tem no plano inferior, nas trevas, são espíritos tentando o tempo todo burlar a segurança da casa espírita para que eles possam ter um certo domínio. Em várias obras que relatam isso, que entram pela porta da invigilância de um dos membros. Por isso que é de uma extrema necessidade o preparo do médium, para que não caia, né, nas mãos, nos domínios das trevas. Mas como o atendimento, né, a qualidade é o somatório dos seus membros, o que acontece? Se eu chego hoje para uma reunião mediúnica e não estou bem, é claro que o restante do grupo estando bem, eles vão me anular, me proteger e vão fechar a minha porta. E aí um vai fortalecendo e vai suprindo a deficiência do outro. Agora, se eu faço uma reunião na minha casa, ou qualquer lugar que seja, esporadicamente, não tem um mínimo de segurança. Nós estamos a total sorte do azar, porque a sintonia que a gente vai levar vai ser pela sintonia da nossa percepção, mais daquilo que a gente tem vivenciado. Se a gente tiver com o vício mistificado, são os espíritos que vão vir. Então, para uma reunião extremamente, com toda a segurança, o ideal é que seja feito no centro espírita. Alguns dos aspectos que nós devemos atender em uma reunião mediúnica. Nós vamos tentar passar por todas essas, porque cada uma tem um porém que a gente tem que pontuar. Né? Privacidade, preparação dos participantes encarnados, definição de horário, duração e frequência, critérios de renovação, assiduidade e pontualidade da equipe e a preparação e os cuidados com o local. Então, formamos um grupo mediúnico, vamos começar o trabalho. Dali a pouco começa as pessoas saírem, abandonarem, começa a ter briga. Como que a gente faz para poder renovar esse grupo? A gente vai lá fora e chama o do próximo da fila? Que jeito que a gente vai fazer isso? Então nós vamos dar uma orientação, como que isso é feito para poder manter esses grupos em funcionamento. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala que a prática mediúnica, tal como ela é concebida nas instituições espíritas, ela prioriza o atendimento aos espíritos necessitados, de auxílio. Porém, nessas mesmas reuniões mediúnicas, elas podem oferecer grande vantagem para as pessoas que ali participam, os encarnados, porque elas vão se esclarecer através das trocas de ideia, troca de experiência e até mesmo com os atendimentos. Cada atendimento que se faz numa casa, numa reunião mediúnica, é um aprendizado muito grande para nós encarnados. Então, a gente vai o tempo todo, gente, mais uma vez, aquele que se coloca à disposição do outro a estender a mão é o primeiro a ser beneficiado. Eu costumo falar para a turma do grupo mediúnico nosso que se chegar lá na frente e tudo der errado, falar assim, vocês são tudo doido, nada disso existe, já vai ter valido a pena. Porque o tanto que nós aprendemos um com os outros, tanto que nós nos tornamos companheiros, tanto que nós nos auxiliamos, como comentei para vocês, hoje mesmo falei com o médium da nosso grupo, ontem conversei com outro, e a gente vai sempre assim conduzindo, auxiliando, cada hora um auxilia o outro naquilo que pode, naquilo que tem mais conhecimento.
Ou seja, é um grupo que nós formamos que vai de auxílio a todos nós. Então, nós só temos a aprender. Só temos a aprender todos aqueles que se dispõem a um trabalho tão bacana e tão gostoso da mediunidade. Eu sou suspeito para falar que eu estou nisso há muitos anos, mergulhado no trabalho mediúnico e com a doutrina espírita. Então, eu vou puxar a sardinha sempre mesmo para o nosso lado, mas quando as pessoas se deparam com ela e vê que o trabalho realmente é gratificante, não tem preço, não tem preço. Bom, antes da gente entrar nisso aí, nós temos, gente, que evitar a todo custo o jeitinho brasileiro. Por acaso, vocês não têm alguma dessas gambiarra aí na casa de vocês, não tem? Apesar que essa do computador eu acho que eu já fiz, viu, gente? Eu já fiz essa do computador. Eu não amarrei uma fita, mas eu coloquei do lado essa do computador. A tomada eu nunca fiz, não. Mas é uma boa ideia também, dá para fazer essa gambiarra. O ferro também. Gente, pensando bem, eu acho que só essa da chave que não ia fazer, mas as outras capaz de eu fazer, viu? O jeitinho brasileiro não cabe. Não cabe em uma reunião. Não cabe numa reunião de aprendizado. Né? É importante a gente investir sempre na melhoria do elemento humano, né, que vai compor a reunião, dando subsídio. Né? André Luiz ele fala o seguinte, que cada componente do conjunto é peça importante no mecanismo do serviço. Todo o grupo é instrumentação. Então, não tem, gente, no grupo mediúnico, o médium mais importante. Não tem. Não tem. Sem a sustentação, não dá para fazer um atendimento bem estruturado, sem os médios de sustentação. Sem o médio de psicofonia, não dá para dar passividade. Sem o médio de psicografia, né? Então, cada um joga na sua posição. Né? Sem o dialogador, como vai fazer os atendimentos? Então, não tem como ter um jeitinho brasileiro. Não tem como. Tá? E a espiritualidade sabe muito bem disso, sabe muito bem das nossas capacidades, né? Daquilo que a gente precisa, né? Que jeito que a gente está apto para poder trabalhar. Né? Então, para que a casa espírita realize as suas reuniões mediúnicas sérias, né? Nós devemos evitar sempre, gente, improvisações. E a descontinuidade da tarefa, né? Por se tratar de uma tarefa espírita de grande responsabilidade, né? Planejada e coordenada pelos benfeitores espirituais, né? Que vão contar sempre com a colaboração dos participantes encarnados. Então, se nós assumirmos a responsabilidade, o compromisso de estar trabalhando em uma reunião mediúnica, vamos seguir firmes, sem dar o jeitinho brasileiro, sem dar desculpas, né, esfarrapadas, né, porque a falta justificada tudo bem, né, mas as desculpas esfarrapadas não tem como. Tá? É como a reunião mediúnica, quando a gente não vai, é como se a gente estivesse num hospital, num pronto-socorro sem médico. Tá? Os doentes estão ali para ser atendidos. Cadê o médico? Cadê os enfermeiros? Então, não dá. Nós temos que estar sempre com compromisso, evitar o jeitinho brasileiro, né? E seguir firme no nosso propósito de auxiliar o outro. Né? A seriedade, então, e o aprendizado contínuo. Né? Mesmo que quando a gente vamos tirar essa ideia do jeitinho brasileiro, nós estamos agora comprometidos, não é isso? Então, para que se produzam todos os frutos desejados de uma reunião, nós vamos ter que ter condições especiais, tá? Porque essa condição especial, uma delas é a seriedade e o aprendizado contínuo. Aprendizado contínuo. O que é isso, gente? Estamos fazendo esse curso aqui. Aí terminamos o curso. Começamos a reunião mediúnica. Nunca mais eu ponho a mão no livro espírita. Nunca mais eu leio uma obra ou participo de uma palestra. Ah, não, já sei, já aprendi tudo. Não. Quem falou que é isso? Mais uma vez, relembrando os médicos. Os médicos estão aí se especializando o tempo todo, se reciclando, fazendo seminário, tudo. Né? Então, nós, para o nosso trabalho, nós também temos que ficar no aprendizado contínuo. Até porque a espiritualidade, o plano espiritual, o mundo, a forma de trabalhar vai mudando.
quando a doutrina foi codificada, era fenômeno de efeitos físicos, né? As batidas na mesa. E os médiuns eram praticamente, a grande maioria, médiuns inconscientes. Hoje, a grande maioria, médiuns conscientes. Então, há que se ter todo o aprendizado contínuo para poder dar sequência e ser bem sério nisso, né? Porque a prática espírita, gente, ela tem a necessidade dos médios ter Cristo no coração e na consciência, para que a gente não esteja desorientado ao toque, sabe do quê? Dos fenômenos. As pessoas, quando vai a uma casa espírita, ou até mesmo a religiões que têm a mediunidade, elas estão lá e ficam, às vezes, encantadas ou assustadas com os fenômenos. E nós, por exemplo, médiuns, nós temos que encarar isso com a maior naturalidade possível, porque é natural conosco, né? Sem a noção de responsabilidade, sem a nossa devoção na prática do bem, sem amor ao estudo, sem perseverança, vai ficar impraticável a gente sustentar uma reunião. E a reunião mediúnica, pode ter certeza que o agrupamento vai se desmanchar. E ele se desmancha com uma velocidade que assusta a gente. A privacidade. Como todos aqui, a grande maioria, tem muitos aqui que não são espíritas, que estão acompanhando o curso, mas as reuniões mediúnicas nas casas espíritas são sempre privativas. Tá? Não tem a reunião que acontece aberta, são privativas. Tá? Existem outras denominações, outras religiões que têm a mediunidade que faz aberto. Existem algumas sessões de psicografia, onde o médium, né, vai psicografar, que faz aberto ao público. Tá? Então, existe esse tipo de atendimento. Na nossa casa mesmo, no Francisco de Assis, em alguns dias da semana, enquanto acontecia a palestra, tinha alguns médios lá psicografando. Né? E depois, ao final, lia-se a mensagem. Como a casa não é uma casa dedicada a mensagens diretas, era sempre mensagens de esclarecimento mais amplo, de atendimento de forma geral. Né? Então, as reuniões mediúnicas elas têm que ser privativas. A gente deve sempre que evitar a entrada de participantes atrasados, tá? Ou de pessoas estranhas à reunião, né? Durante a realização da atividade. Então, não vai justificar a gente sempre retardar o começo da reunião para aguardar a chegada de algum retardatário. Tá? Até porque, gente, a equipe espiritual já está lá. Deu horário, a equipe espiritual está lá. Nós encarnados que atrasamos. Então, nós não temos que ficar protelando ou esperando porque médium tal falou, faltou, ainda não chegou. Né? Nós temos sempre que chegar até a pontualidade. André Luiz vai orientar para a gente atentar quanto à pontualidade mesmo, tá? Que é um tema essencial no cotidiano, né? Mais uma vez, disciplina da vida, que eu falei agora há pouco. Não dá para ter disciplina só na reunião. Se a pessoa é disciplinada lá fora, né? O Fred faz uma brincadeira com a gente que é muito interessante. Ele fala que lá na nossa casa espírita tem algumas pessoas que não acreditam no relógio. A pessoa olha no relógio e fala assim, olha no relógio, olha e tá lá, 8 horas. Aí a pessoa fala assim, não, não é 8 horas, ainda falta um pouco. Ela não acredita no relógio. Aí falou, o Fred fala, Robin, você acredita que tem gente aqui que não acredita no relógio? Vai chegar sempre depois. Então essa turma que não acredita no relógio vai ficar para fora. Não vai entrar não. Tá? E assim, quando o que é acordado não sai caro, não tem um ditado que fala isso? Então, pelo menos no nosso grupo, sempre, né, as pessoas já sabem que tem horário para chegar e se for passar daquele horário, nem precisa ir. Não vai. Porque não vai, a porta nós não vamos abrir, né? Porque nós temos que ter respeito uns com os outros, né? O André Luiz também ele vai recomendar que se feche disciplinadamente a porta 15 minutos antes.
do horário marcado da abertura da reunião, tá? Esse tempo pode ser empregado para leitura, para música, né? Então, ou seja, se a espiritualidade está ali fazendo o seu trabalho e cumprindo a sua parte, nós também temos que fazer. Afinal de contas, a reunião é uma só. Não está acontecendo uma reunião no plano espiritual e uma no plano físico. Não, uma depende da outra. Tá? Então, se a gente atrapalhar aqui, vai atrapalhar o trabalho de lá. E vai perder os espíritos que estão prontos para serem atendidos, né? Participantes encarnados. A minha esposa perguntou qual que era eu nessa figurinha. Eu acho que eu sou esse vermelhinho aí, ó. Deve ser o mais bravo. Eu sou o vermelhinho. Que vai ficar sempre, né, colocando ordem na casa. Bom, gente, o que se espera de um participante encarnado? Tem que ter formação espírita básica. Esse é o principal. Não dá para a pessoa chegar numa casa espírita, chegar lá e falar assim, eu sou médium, quero participar da reunião. Aí a gente vira, pode ir para aquela reunião ali que já está funcionando. Não. Ele tem que ter uma formação espírita básica, evangélica e doutrinária, tá? Que é adquirida como? Através desse estudo que nós estamos fazendo, né, dos estudos regulares da doutrina espírita, através do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, também temos na nossa casa e nas nossas atividades online também devemos fazer, tá? E também, claro, as obras básicas da codificação, né? Sobretudo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios e o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, gente, vai credenciar a gente, né? Vai nos preparar para ter condição moral de estar trabalhando, né, num serviço, num local de tão grande importância. Nós estamos lidando com pessoas, com espíritos, com sentimentos. Então, nós temos sim que nos preparar para poder dar o melhor de nós para o plano espiritual, né? Eu costumo falar para os médios que trabalham com a gente o seguinte: cada um que está sentado aí na mesa é uma enxada. Cada um é uma enxada. Para a enxada estar pronta para o trabalho, tem que afiar ela, não tem? Esse afiar é o nosso estudo. Então, podemos ser enxadas cegas, onde a turma vai chegar e vai ter que usar muita força para poder utilizar da nossa, né, nós enquanto enxadas, ou então pode pegar a nossa enxada, né, afiadinha e só conduzi-la da melhor forma possível. Já o número de componentes que precisa ter numa reunião mediúnica, ele não pode ser excessivo, tá? Porque vai tornar totalmente improdutivo. Porque a recomendação, pessoal, é que a comunicação ela seja acompanhada por todos os componentes da reunião. Então não dá para dois de cá atendendo um espírito, três do outro lado atendendo mais outro espírito. Não. A sintonia, lembra que nós falamos que o André Luiz falou lá atrás, nos primeiros slides, que a reunião é um feixe, o grupo é um feixe único. Então, esse feixe tem que virar para lá e para cá, adentrar as trevas, adentrar o plano espiritual, juntos. Juntos. Todos vão entrar numa mesma sintonia e vão trabalhando. Então, se isso começa a ter um número excessivo de participantes, isso praticamente acaba prejudicando a reunião. E acaba que o médium também não tem nem oportunidade de trabalhar direito, porque as manifestações vão ser tantas que acaba atrapalhando. Tá? Então, o André Luiz, nos seus estudos, ele recomenda em torno de 14 pessoas, no máximo. Já Leon Denis fala de 10 a 12 pessoas, tá? Principalmente no início das experiências. Então, o nosso grupo mesmo, por exemplo, tem 12 pessoas. Tá? E quando passa disso, nós mesmos percebemos, né, que acaba sendo, acaba atrapalhando, tá? E é fundamental, pessoal, que o grupo seja constituído de pessoas simpáticas entre si, tá? Todos unidos pela busca de objetivo superior e pelo desejo de se aperfeiçoar
moralmente e intelectualmente, né? Porque olha só, nós estamos ali numa sala privativa, fechada, onde todos devemos um ser cúmplice um dos outros, porque as manifestações vão acontecer, as manifestações vão acontecer e as pessoas também vão expor o seu lado ali, né? Então cada um tem uma forma de ser, então tem que ter uma sintonia muito grande, serem simpáticos uns com os outros, tá? Allan Kardec, ele informa que em todos os estudos espíritas vai nos ensinar a distinguir o que é real do que é falso, o que é exagero, né, nos fenômenos. Olha só a importância que a gente tem no estudo, para a gente não ser enganado. Tá? Nós somos pessoas ainda imperfeitas no aprendizado da vida. Então, principalmente, gente, no lado da vaidade, nós temos muito comprometimento na vaidade. Se existe uma porta escancarada para os médios, se chama vaidade. Nossa, Robin, como você recebe bem aquele espírito, hein? Só fala mentor por você, Robin. Eu sou bom, ó. Agora eu vou receber Allan Kardec. Gente do céu, para com isso. Isso derruba qualquer médium, né? Então, o estudo serve para isso, para distinguir. E quem controla isso não é o espírito, é o encarnado, né? Que a gente vai distinguir o que é real e o que é falso, né? Então, é imprescindível, além do estudo, que o trabalhador não pode se descuidar, né, nunca do seu aperfeiçoamento moral, tá? E ele também tem que ter, gente, é sempre aconselhado que ele participe de outras atividades na casa mediúnica. E também, se ele tiver em desequilíbrio, por exemplo, num processo obsessivo, ou vocês acham que um trabalhador de uma reunião mediúnica não está sujeito a ser obsidiado? Claro que está. Então, se ele entra num processo obsessivo, ele tem que ser afastado do grupo, encaminhado para as atividades mediúnicas, não, perdão, encaminhado para o atendimento, né, na casa espírita para desobsessão, ou a pessoa responsável na instituição para esse gênero de tarefa, né, e devendo retornar ao grupo só depois que estiver reequilibrado. Senão vai, aquela porta que eu falei para vocês, vai escancarar e ele vai, até como, né, na sua forma de convivência ali, atrapalhar o grupo como um todo, né? Então, além do estudo, como eu disse, o trabalhador ele tem que estar disposto a frequentar auxiliar outras atividades da casa espírita, né? Uma das questões aí, a gente pensa que o que fazer numa casa espírita, utilizando, por exemplo, o conhecimento que ele está adquirindo numa reunião mediúnica, tá? Por exemplo, na recepção da casa. Quanta informação importante nós damos no atendimento, na recepção da casa espírita. Gente, dependendo do sujeito que está ali na recepção do centro, você não espanta só os encarnados, não, viu? Você espanta até os desencarnados também. Põe um sujeito despreparado numa recepção de uma casa espírita para ver o que acontece. Não fica um ali. Então, se a pessoa está sendo preparada numa reunião mediúnica, está estudando, por que não colocá-la na recepção? Por que não se candidatar a ficar na recepção, na livraria, né? Atendimento fraterno pelo diálogo, explanação do evangelho, ser palestrante, dar passe, atendimento pelo passe, fazer radiação, auxiliar no evangelho no lar. Então, é muito importante, porque isso só vai fortalecer o trabalhador. Porque, olha só, o médium não é médium daquela hora da reunião mediúnica. Ele é médium o tempo todo. Se ele está integrado com a casa espírita, a possibilidade que ele abre de sintonia de atendimento, de empatia com o encarnado e com os desencarnados na hora do atendimento, vai adquirindo uma moral muito grande para poder auxiliar cada vez mais. Ou seja, vai deixando a enxada cada vez mais afiada. Então, é de extrema necessidade que os médios não sejam só médios de
da reunião mediúnica. Mas, infelizmente, às vezes pode acontecer na casa espírita de o médium ir só na reunião mediúnica, não ir nem nas outras palestras. Aí o que fazer? A orientação que a gente sempre dá na nossa casa é que se tenha o estudo também antes da reunião. Então, pelo menos o médium vai estar não só dando a passividade ou trabalhando só na reunião, mas já vai estar aprendendo pelo menos um pouco na casa espírita. Tá? Mas quando o despertamento vem, gente, as pessoas ficam muito ávidas para o conhecimento. Né? Horário, duração e a frequência da reunião. Bom, a duração média para uma reunião mediúnica é de 1h30, mais ou menos. Tá? Podendo se estender até 2 horas, mais ou menos, e sempre abrangendo essas etapas que a gente vai passar por elas, tá? Bem definidas mesmo. Né? A reunião a prática mesmo da reunião mediúnica deve durar no máximo 1 hora. Tá? Então, as etapas da reunião: abertura, leitura introdutória, prece, estudo. Né? Por exemplo, no grupo mediúnico que é o meu, né, que eu participo, que acontece todas as quintas-feiras, está parado por conta da pandemia, sempre lembrando, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Tá? Já passamos pela Vinha de Luz, por outras obras, estamos agora no Livro dos Espíritos. Cada grupo, o dirigente vai, né, escolher uma obra para auxiliar no atendimento, no aprendizado. Lembrando que por exemplo, o meu grupo começa às 8 horas e termina até quase 10 horas da noite, nós saímos da casa espírita. Das 8 às 8h30, nós estamos em estudo. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. A espiritualidade vai chegar às 8, tá? Ou antes. Então, enquanto nós estamos estudando, os espíritos estão estudando com a gente. Interessante que já teve várias manifestações onde os espíritos manifestaram e falaram assim: a primeira vez que eu escuto falar de espiritismo. Primeira vez, vocês estavam falando isso antes, assim, o rapaz aí estava falando isso antes, ele perguntou sobre isso, perguntou sobre aquilo. Né? Nós já chegamos a ser chamado a atenção de estar feito crítica a algum assunto, sabe? Antes, no estudo, algum companheiro fez alguma crítica e depois veio um espírito e falou assim: vocês não podem agir desse jeito, não. Vocês estão errados, não sei o quê, e chamou a gente na responsabilidade. Ou seja, eles já estão juntos, tá? Depois, aí tem também a mensagem do orientador espiritual, que pode, antes, na abertura, às vezes acontece do orientador do grupo, dar algum comunicado, tá? Através do processo psicofônico. Desenvolvimento, que pode ser irradiação mental, né? Fazendo só o passo à distância, igual nós fazemos aqui, manifestação mediúnica dos espíritos e diálogo com os comunicantes, né? Aí a próprio intercâmbio mesmo acontecendo. Depois dessa 1 hora, o encerramento, com uma irradiação mental, com a prece final e a avaliação da reunião. Né? A gente faz em todas essa avaliação, após a prece e também, quando precisa, em dias horários específicos. Tá? Então, esse aí é o escopo das reuniões que a gente pratica, sempre tendo muita organização, porque a espiritualidade vai ter, tem essa organização também. O dia, o horário e o local deve ser bem definido. Tá? E a gente sempre costuma falar o seguinte: se tiver que mudar o dia, muda para os encarnados e avisa os desencarnados também, viu, gente? O WhatsApp espiritual. A gente geralmente cria um grupo da turma dos encarnados, né, para mandar recado para a turma dos encarnados, mas a gente não vê ali, mas os desencarnados também estão ali, viu? O númerozinho deles do WhatsApp espiritual está ali para poder avisá-los, por algum motivo, a nossa reunião que aconteceria na quinta vai acontecer na quarta. Geralmente, uma semana antes, a gente comunica isso. Fala para todos, até para todos se prepararem, e para o plano espiritual também se preparar. Tá? Então, a gente tem que sempre ter dia e horário fixo. Não dá para fazer, hoje, essa semana, a nossa reunião é na quinta, tá, gente? Mesmo que acabe na quinta, semana que vem vai ser na quarta. Na outra semana, na segunda. Não, gente. Aí vai virar o jeitinho brasileiro, o samba do crioulo doido. Sempre no horário específico, porque nós estamos trabalhando com sintonia, estamos dentro de um cronograma de atendimento da casa espírita.
na nossa casa espírita, no Francisco de Assis, nós temos em torno de 18 grupos funcionando, de segunda a segunda. Então, a espiritualidade vai saber qual a especificidade de cada um, que tipo de atendimento pode levar para o grupo do Robin, que tipo de atendimento pode levar para o grupo da Cris, do Quinca, do Fred, né, do Grimaldo, da Vita, do Henrique, de toda a turma que está trabalhando lá. Né? Então, se a gente fica mudando, a gente vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, sempre com dias e horário fixo e, de preferência, na mesma sala. Na mesma sala. Tá habituada? Faz sempre naquela sala, porque tudo é preparado magneticamente antes da reunião. Os espíritos são já levados para o ambiente da casa espírita para poder se sintonizar. Tá? Então, já prepara o ambiente para quando a gente chegar já está tudo pronto. Tá? Então, sempre dias e horas fixas. Por isso que os espíritos vão sempre impregnar o local com os fluidos para favorecer as manifestações. Então, às vezes, quando tem uma manifestação de fluido mais pesado, tem que ter uma limpeza muito grande depois por parte do plano espiritual. Né? E também um preparo grande para poder trazer esses espíritos que estão saindo de uma zona trevosa, muito pesados, né? Um fluido muito pesado para nós encarnados. Então tem que ter um preparo grande. Então, por isso não é porque tem que ser uma sala, porque tem que ser uma sala. Não, não é isso. Tem um motivo para que isso aconteça. Tá? Tem um questionamento que é muito comum entre os médios, que é o seguinte: em quantas reuniões mediúnicas posso trabalhar por semana? A turma, quando começa a trabalhar, gente, eles querem trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quer participar de uma reunião todo dia. Tá? Mas a recomendação, né, do livro dos médios, da doutrina espírita, né, das casas espíritas, é que é preferido que o trabalhador do grupo mediúnico mantenha-se veiculado apenas uma reunião semanal. Tá? Por quê? Primeiro, vai ter condições de honrar com seu compromisso, com a sua assiduidade, né, sem maiores problemas. Ele já tem aquele dia para poder, o compromisso dele com a casa, com a reunião mediúnica. Né? Vai evitar desgastes energéticos e psíquicos, tá? Porque principalmente os de efeitos patentes, que são os psicofônicos, os psicógrafos, e principalmente os de efeitos físicos, né, que doam muita energia, muito ectoplasma, vai acabar se desgastando muito. Então, é recomendado que fique só em um grupo mediúnico. Na nossa casa espírita, às vezes o que acontece é o seguinte: um médium trabalha em uma reunião como médium psicofônico, na outra reunião ele trabalha como dirigente, né? Em dias, né? Mas isso tem poucos casos que acontece assim. Né? E claro, o nosso querido Fred, né? Ele é fora da curva, né? O Fred está lá de segunda a segunda, né, trabalhando e tem capacidade, tem cabedal para isso, mas ele não trabalha como médium de efeitos patentes, né, de psicofonia, de psicografia, de efeitos físicos, não. Ele fica na direção, né, no esclarecimento, onde não vai demandar tanto, né, desgaste energético para ele. Tá? Então, o Allan Kardec vai ponderar também, gente, que o exercício muito prolongado de qualquer faculdade vai provocar fadiga. Né? A mediunidade está no mesmo caso, então. Né? Então, analisa que, conforme as condições pessoais do trabalhador, inclusive, se ele estiver doente, com um cansaço muito prolongado, é prudente que é necessário mesmo que ele se afaste, tá? Até que ele recupere, né, e possa dar o melhor de si no trabalho mediúnico. Então, antes mesmo de terminar a pandemia, nós tivemos um caso lá de um companheirão que foi fazer uma visita no nosso grupo, né, pediu para visitar o nosso grupo, chegou lá, achou, né, gostou muito do grupo, falou assim: ah, Robinho, eu queria ficar nos dois grupos. Eu queria vir para o seu e queria continuar onde eu estou. Posso? Né? Eu falei: infelizmente, né, a gente não pode, né, desgastar tanto o médium. Vamos, né, dar uma qualidade de atendimento uma por vez. Tá? E quanto à renovação e assiduidade, né, do grupo? Né? Como que nós devemos ter a aceitação de novos participantes no grupo mediúnico? Né? Interessante que essa renovação, gente, ela acontece de uma forma muito natural. Tá? Na nossa casa espírita, o que acontece? Igual um curso desse que nós estamos fazendo.
Terminado o curso, a gente vai estar conhecendo as pessoas. Se Deus quiser, a gente vai fazer algumas reuniões presenciais na Casa Espírita quando a pandemia permitir, né? E aí a gente vai poder fazer algumas visitações, né? A gente conversa com um amigo aqui, outro ali, fala, participa dessa reunião do grupo tal, né? Vai lá, acolhe essa pessoa para a gente, então vai lá ver como é que funciona, ou até mesmo vai formando um novo grupo. Então, de um estudo igual ao nosso, pode surgir um novo grupo de trabalho, ou então os médios podem ser destinados a algum tipo, algum grupo já formado. Interessante, gente, quando a gente fala que é de uma forma natural, é natural mesmo. Às vezes o Fred chega para mim e fala assim, Robin, com quanto você está no teu grupo? Fala, Fred, saiu algum, tal, tamo... então eu vou mandar um para você. Aí, beleza. Semana que vem vai chegar uma pessoa para você. Aí chega lá, impressionante. Bate com a gente, ou seja, ele escolhe a dedo. Dali a pouco ele chega no outro grupo, fala, tá com quantos? Então você vai para esse grupo. É a visão mesmo, né? É o plano espiritual trabalhando. Tá? Então, e a, a saída também do grupo, muitas vezes, acontece de companheiros chegar e não se afinizarem. Né? Então aquilo chega, às vezes, a pessoa não se sente bem, né? O grupo não se sente bem, então ela acaba chegando e indo para outro grupo. Então ela vai formar uma renovação, vai ser bem natural. Tá? O que não se deve é o dirigente ou a casa espírita bloquear ou dificultar a entrada de novos trabalhadores. Tá? Nenhum de nós é insubstituível, tá? Cada um tem que dar oportunidade para o trabalhador que quer trabalhar. Tá? Então, nós podemos, a programação de chegada de novos trabalhadores, de novos participantes, elas acontecem, então, de tempos em tempos dos cursos que estão formando. Né? E vai analisando cada caso e levando, né, considerando algumas exceções. Tá? Para isso, precisa ter uma sintonia muito grande. No caso de evasão, baixa assiduidade, impontualidade de alguns participantes, aí o dirigente tem que ter um cuidado especial em tentar descobrir o que está acontecendo, né? Conversar com aquele participante, com aquele trabalhador que está com quase não vai, né? Sempre de forma reservada, né, gente? Para tentar resolver. Às vezes pode encaminhá-lo para outro grupo, às vezes ele sozinho ele se abre mais. Gente, convivência, né? Convivência é o que nós precisamos sempre de estar auxiliando da melhor forma possível. O dirigente, então, não é o dirigente só na hora das manifestações. Ele chegou, agora eu sou o dirigente, vou doutrinar, vou esclarecer. Não, ele é o dirigente da reunião como um todo. Ele que vai organizar, vai dar as coordenadas e vai fazer o que for necessário para conduzir da melhor forma os trabalhos. Nos nossos casos lá da casa do Francisco de Assis, né, o nosso mentor encarnado, né, que é o Fred. Então, qualquer problema que a gente tem, alguma coisa, a gente vai lá conversar com ele e fala, Fred, está acontecendo isso com a gente, tal, o que você sugere, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, né, qual que é a orientação. Então, a gente sempre nós recorremos ao plano superior, à instância superior, viu, gente? Que se chama Fred Asa, a nossa instância superior. E, né, isso dá uma segurança muito grande na condução, né, das reuniões. Qual é o local da reunião mediúnica? Aqui eu trouxe para vocês a foto da nossa casa espírita. Aí, ó. O Francisco de Assis ele fica lá na Dr. Francisco Rosenberg, número 501, no bairro Bom Pastor. Essa casinha nossa aí, ó, ela começa aí essa parte da frente, vai até no outro quarteirão lá em cima, com várias salas de reunião mediúnica, de estudo, de evangelização, de palestras, biblioteca, livraria, atendimento fraterno. Então, nós temos atividades, a assistência às famílias, né, carentes, onde a gente recebe a doação de alimentos, que eu sempre estou agradecendo a todos aqui. Então, e que nós estamos com a saudade danada de estar encontrando com os amigos na nossa casa espírita. Se Deus quiser, já já nós estaremos lá. Então, local da reunião mediúnica, gente, é a coisa mais simples do mundo. É isso aqui mesmo, ó. É uma mesa com algumas cadeiras do lado necessário, um ambiente reservado,
isolado, onde não tenha barulho para poder atrapalhar. Então, um local limpo e arejado, tá? Com um mobiliário simples, mesa, cadeira, armário para guardar os livros da leitura preparatória, né? Pode-se também utilizar aparelhos eletrônicos para poder gravar as reuniões, caso seja combinado, seja, né, permitido que isso aconteça mesmo, né? E desde que não perturbe a concentração e a sintonia mediúnica, né? Tem que ser alguma coisa bem discreta, digamos assim, né? A disposição dos móveis, gente, como essa daqui, ó, ela deve favorecer o deslocamento silencioso dos membros da equipe, né? Porque é muito comum a gente solicitar algum médium que levante e tenha um passe no outro médium, né? Às vezes está tendo uma manifestação mais pesada ou aquele tem um médium que está em sofrimento, está em desequilíbrio e não consegue voltar à concentração às vezes. Então a gente pede que os médiums se levante e vá lá auxiliá-lo dando um passe, né? Então assim, a disposição é só para que ele possa circular na sala, né? Que possa se levantar, né? Então mais conforto mesmo físico para todos, né? Recomenda-se também que se use uma luz com graduação de luminosidade. A gente sempre deixa a sala não tão escura, né? Mas com uma luz mais fraca, só para a gente não perder o foco, né? As manifestações praticamente todos os médios estão trabalhando de olhos fechados, né? Em transe. Então a luminosidade muito clara vai acabar prejudicando, né? Prejudicando a concentração do médium, né? Se alguma reunião tiver fluidificação da água, né, recomenda-se que não fique em cima da mesa, tá? Fique no outro local. Só por conta de estabanação, gente. Só isso. Nós estamos num ambiente praticamente na penumbra, escuro, né, com a luz mais fraca. Você deixa uma jarra de água na frente, o médium fazer assim com o braço, né, e derrubar água em todo mundo não custa, né? Aí vai falar que é efeitos físicos, é efeito molhante, né? Estabanação. Então, muitas coisas que acabam sendo, isso é ritual. Não, é conforto. É só para deixar a coisa mais clara. Para que a mesa? Então, gente, a mesa é para apoiar, para dar conforto para o médium, para às vezes ele não cair da cadeira, alguma coisa assim, se apoiar, tudo. É apoio. É apoio, é segurança. Né? Apoio para deixar sempre em cima da mesa lápis e papel para poder auxiliar. Tá? Então, assim, é uma reunião simples, onde pessoas estão ali para intercambiar com o plano espiritual. Simples assim. Não tem mais nada demais. Não tem aparato disso, aparato daquilo, imagem disso, imagem daquilo para funcionar. Tem que ter isso. Não tem nada disso. O que tem que ter é preparo do espírito encarnado, disposição, boa vontade, disciplina, né? Saber conviver com os outros, aceitação, ou seja, uma reunião comum, onde o objetivo é atendimento aos amigos do plano espiritual. Ou seja, todos têm a capacidade e a condição de participar de uma reunião dessa, desde que tenham o preparo básico, desde que estejam, né, tenham a boa vontade para poder auxiliar. No livro Pão Nosso, capítulo 167, Chico vai falar o seguinte: a prática mediúnica requer cuidados permanentes, obtidos pelo estudo e pela experiência, a fim de que se possa colaborar, ainda que de forma simples e humilde, com a tarefa de regeneração da humanidade. Quando a gente está ajudando uma pessoa, a gente está melhorando a humanidade. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, que se dedicam a esse trabalho, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ou seja, inicia tudo na gente, o esforço nosso. Então,
não é deixar para o guia, não é deixar para o plano espiritual fazer, não. A gente sempre fala o seguinte, quem cuida da reunião mediúnica, a parte dos encarnados, são os encarnados. Quem cuida da reunião mediúnica, a parte dos espíritos, são os espíritos. Cada macaco no seu galho, cada um na sua tarefa. E na hora que começa, cada um vai se intercambiando com o outro. Bom, gente, é isso. Tem uma pergunta aqui do meu primo, do Anderson Mazeu, que ele fala o seguinte, roupa preta pode? Pode sim. A roupa não interfere em nada, tá? Não interfere em nada. Tá? Existem algumas outras, né, agremiações, outras doutrinas que não permite o preto, ou que utilize o preto em alguns tipos de manifestações mediúnicas. Né? No caso da reunião espírita, na doutrina espírita, não tem problema algum. Tá? A roupa não impede, desde que a roupa seja confortável, né? Desde que a roupa não seja, vai instigar qualquer coisa. Tem uma médium, tem um grupo de homens e mulheres, aí vai uma médium de mini saia. Ó, gente, isso não cabe no lugar desse, né? Até porque se for, minha mulher não deixa eu ir mais, entendeu? Acabou a reunião, não vai ter jeito mais. Então, não é, né? A cor não tem nada a ver, não. O que precisa mesmo é estar confortável, né? Para poder ter todas as condições de dar passividade para os amigos do plano espiritual, né? Poderem utilizar, né, de nós como ferramentas, auxiliando naquilo que for preciso. Ok, gente? É isso aí. Então, esse é o primeiro módulo do programa 2, né? Onde aí essas características é quando vocês já forem entrar na casa espírita, vocês já vão saber como se portar, que jeito que tem que ser, que jeito que não tem que ser, como se conduzir, ou seja, não tem nada demais. Tem nada demais. É só um comportamento mesmo, já só para poder auxiliar em tudo, né, das tarefas que estão acontecendo. Tá bom, gente? Bom, vamos encerrar então fazendo a nossa irradiação, o nosso passe à distância. E mais uma vez eu vou pedir que aqueles que estão em condições, estão se sentindo bem, para me ajudar, né? Para a gente poder mentalizar e direcionar a melhoras, bem-estar a todos aqueles que não se encontram dessa forma. Querido Mestre Jesus, nós te solicitamos, te pedimos, te suplicamos a oportunidade de podermos entrar nos corações, no esconderijo dos nossos irmãos que se encontram nessa hora em sofrimento, em desespero, sentindo sozinhos. Que todos aqueles que agora habitam os nossos pensamentos possam receber o nosso abraço, possa receber a nossa palavra de calma, vai passar. Calma, Deus está do teu lado. Que a gente possa abraçá-lo nesse momento e mantendo ele com a nossa boa vontade. Boa vontade essa de querer ver o outro bem, de querer ver aquele que está deitado no chão do sofrimento, de pé novamente, sorrindo, brincando, ajudando. Que possamos, Pai, de mãos dadas, nesse momento de doação, auxiliar, amparar todos aqueles que estão acamados, estão enfrentando essa pandemia que vem nos corrigir. Essa pandemia que
assusta a muitos de nós. Que o seu amor se faça presente, dando esperança, dando fé, dando harmonia, para que possamos atravessar essa tempestade e sair dela fortalecidos. Que o teu amor esteja em todos os lugares e que os nossos irmãos que hoje estão em sofrimento possam sentir nesse momento esperança e fé. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, meu Pai. Bom, pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado e que Jesus nos abençoe. Até a próxima.